Olá pessoal, tudo bom? Eu vou estar gravando aqui para vocês a interpretação desse artigo, que é muito importante para a gente entender alguns parâmetros aí de intensidade que são utilizados no treinamento de endurance. Desculpa, todos esses parâmetros eles são utilizados nos artigos que eu passo aí para vocês e também na prescrição do exercício aí do dia a dia, né? São parâmetros aí muito bons, não que outros também não sejam utilizados, como por exemplo o percentual da frequência cardíaca, o percentual do VO2, mas aqui efetivamente eu vou dar uma ênfase para vocês no limiar ventilatório e no ponto de compensação respiratória, ok? Então, esse é um artigo muito didático, né, que me ajudou muito a compreender esses parâmetros. Tenho o maior prazer em apresentar esse artigo aqui, porque foi feito no laboratório que eu estudo, que eu estudei, que ainda continuo, pelos meus amigos aqui, o Thiago, o Lucas, os professores Barreto, o professor Renê e a nossa orientadora, que é a professora Denise. Então, eu vi esse artigo sendo concebido e assim, é um prazer muito grande para mim estar apresentando esse trabalho, tá? A primeira coisa que ele começa discutindo aqui pra gente é a respeito dos testes de esforço máximos, que são utilizados em esteira ergométrica, e que esses testes muitas vezes são acoplados à análise de gases e basicamente quando você tem análise de gases acoplado à esteira ergométrica, você vai ter lá parâmetros como o consumo de oxigênio, que vai ser lá nos testes o chamado VO2, a produção de CO2, que é o VCO2, a ventilação pulmonar. Se tiver um frequencímetro também acoplado, você vai ter lá o monitoramento da frequência cardíaca durante o teste, tá? Aqui o artigo ele vai dar ênfase na esteira ergométrica, mas esse teste, a análise de gases, ela pode ser acoplado em vários outros ergômetros, né? Como por exemplo um remoergômetro, como um cicloergômetro, como um ergômetro de braço, por exemplo. Então esses parâmetros eles são assim universais, eles são colocados muitas vezes dentro de um exercício que seja cíclico, onde você repete o mesmo padrão de movimento e que você tenha uma intensidade gradativamente aumentando. Aqui especificamente o artigo vai dar ênfase na esteira ergométrica, que era o ergômetro que tinha na época aqui no laboratório quando foi concebido esse trabalho, ok? Então especificamente a gente vai com a esteira ergométrica, o trabalho vai proporcionar para a gente quantificações aí de intensidades para o padrão de movimento que é a corrida, ok? Então aqui, logo na primeira figura, a gente já identifica um resultado, né, o chamado resultado bruto do teste. Então aqui a gente vai ter nos eixos Y da figura o consumo de oxigênio, a produção de CO2, a frequência cardíaca que estava sendo monitorada e a ventilação total. Então se a gente vir aqui na legendinha da figura, né, ó, curvas de consumo de oxigênio, produção de CO2, ele basicamente está colocando isso que eu estou aqui falando para vocês aí da interpretação do teste. O que é importante a gente saber? VO2, olha aqui, ó, é a cruzinha, ok? O VO2 ele vai estar sendo simbolizado aqui, ó, por essa linha que estão as cruzinhas aqui marcadas. O VCO2, a produção, os quadradinhos, a ventilação, as bolinhas aqui, e a frequência cardíaca, esse risquinho aqui, ó, que está essa linhazinha aqui um pouquinho mais para cima, ok? Então, no eixo Y, nos dois eixos Y que a gente tem, seja da direita ou seja da esquerda ou da direita aqui, a gente tem esses parâmetros que eu coloquei. No eixo X, a gente vai ter o tempo do esforço, né, o tempo do teste. E aqui vai ter uma barrinha, vai ter uma linha onde basicamente o indivíduo parou o teste. Então, para esse indivíduo, o teste durou lá um pouquinho mais de 18 minutos. Aqui era o repouso, essa linha simboliza o início do teste. Aqui o teste durou dos 3 minutos e pouquinho até os 18 minutos e aqui começou a recuperação, né? O que caracteriza esse teste? Ele começa com intensidades baixas, onde vai aumentando gradativamente até essa intensidade, até que o indivíduo chegue à chamada exaustão. Então esse é um padrão de teste que é chamado teste esforço e intensidade gradativamente aumentada até que o indivíduo chegue à exaustão voluntária, ou seja, ele pede para parar o teste e tem um protocolo ali de recuperação, ok? Então no teste, no artigo, ele é extremamente didático, né? Porque ele vai dar para a gente aqui quais são exatamente os parâmetros que podem ser identificados pela análise dos gases. Eu não vou ficar lendo todas as frases aqui do artigo, né? O artigo está aí para todo mundo ler depois, fazer as suas interpretações. Eu grifei alguns pontos chaves, né?
A razão aqui, VCO2, VO2, permite a determinação do chamado coeficiente respiratório, né, o quociente respiratório aqui no caso, que vai indicar o predomínio dos substratos energéticos. Né? Tem uma referência 4, depois lá no final do texto é sempre importante buscar as referências que está aqui, ó, de onde os autores tiraram especificamente aquela afirmação que eles colocaram. Então, se você quer entender um pouco mais aqui sobre o quociente respiratório, a razão VCO2 por VO2, vários livros textos têm isso daí, como também a referência 4 que eles citaram ali, ok? Uma coisa extremamente didática desse artigo foi que ele dividiu, né, a interpretação do teste pelas etapas do teste. Então você tem aqui o início do teste incremental e eles vão interpretar metabolicamente o que está acontecendo especificamente no repouso, né? O indivíduo está começando ali o teste no repouso ou no exercício de baixa intensidade e o que vai estar acontecendo especificamente na musculatura, na corrente sanguínea e nos pulmões, né? Porque o consumo de oxigênio ele advém da captação, que é feita nos nossos pulmões, do transporte, que é feito na corrente sanguínea, e da utilização, que é feito na nossa musculatura, que é feito nas nossas mitocôndrias, no complexo 4 da cadeia de transporte de elétrons. Então, esses conceitos básicos de bioquímica, eles são necessários para a gente conseguir entender esse artigo e, consequentemente, entender as intensidades aí do treinamento de endurance, ok? No paper, ele vai começar lá a discutir para a gente, ó, a utilização dos substratos energéticos, que os ácidos graxos são utilizados pelo músculo no repouso, juntamente com o glicogênio muscular, para fazer a ressíntese de ATP, e que isso, obviamente, está precisando de um consumo de oxigênio e um consumo de hidrogênio. O que acontece com o CO2 que é produzido, que vai ser difundido na corrente sanguínea, né? E desta para dentro das hemácias. Na hemácias o CO2 reage com a água, se transforma no ácido carbônico, numa reação que é catalisada pela essa enzima aqui, ó, chamada anidrase carbônica, né? E aí especificamente ele vai dar os fins do CO2 no nosso organismo, que é o CO2 que a gente vai estar expelindo. Ou seja, todo o CO2 que está sendo produzido aqui, ó, especificamente na figurinha, que você está tendo um consumo de oxigênio e o CO2 que você está expelindo, eles estão dando a interpretação metabólica especificamente aqui. Extremamente didático aqui o artigo. E aí começa para os pontos aqui que a gente interessa um pouquinho mais, que como por exemplo o limiar ventilatório, ok? O que é o chamado limiar ventilatório? Primeiro, para a gente vai ser uma intensidade de exercício. Ou limiar 1, né? Outra coisa interessante, né? Limiar ventilatório ou limiar 1, vocês podem ver em alguns livros de fisiologia, alguns artigos, é a mesma coisa. Eles já estão deixando tudo claro aqui pra gente que essas terminologias elas estão fazendo referência ao mesmo processo metabólico, ok? E aí eles vão fazer referência a uma figura que eles colocaram aqui pra gente que vai dar um mapa metabólico do que está acontecendo nessa intensidade do esforço. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, todos os parâmetros que ele vai dar no artigo são intensidades de esforço, né? Então, uma dúvida que outro dia o pessoal recebeu lá, me mandou, desculpa. Como é que eu determino a velocidade do limiar pelos limiares? Foi uma pergunta meio estranha, mas assim, o que ficou estranho na pergunta é que a pessoa estava fazendo uma dissociação de intensidade de exercício e limiar ventilatório. Não. O limiar ventilatório, ele reflete uma intensidade de exercício, gente. Ele reflete uma velocidade de corrida. Então, você vai alcançar o seu limiar ventilatório, por exemplo, numa velocidade de 10 km por hora. Outra pessoa pode alcançar esse limiar ventilatório a 8 km por hora. Outra a 12, outra a 14, outra a 7. Né? Aí você vai ver o nível de treino aí das pessoas. Quanto mais alto for a velocidade, quanto maior for essa velocidade de limiar ventilatório, mais bem condicionada em resistência essa pessoa é. Melhor ela tem uma capacidade de captação, de transporte, de utilização do oxigênio, ok? E quanto menos condicionada em resistência essa pessoa for, menor vai ser o limiar ventilatório e todos os outros parâmetros que a gente vai discutir aqui, ok? Então isso tem que ficar muito claro. Limiar ventilatório ou limiar 1 é uma intensidade de esforço. E isso vai se refletir numa determinada velocidade com que a pessoa vai estar, no caso aí da esteira, no caso da corrida, vai estar correndo, ok? Então você vai ter uma velocidade específica, né? A pergunta que eu recebi, acho que a pessoa estava dissociando isso daí. Não, isso não é dissociado, isso é a mesma coisa, ok?
Então, olha lá o fenômeno metabólico que vai estar acontecendo numa determinada intensidade. No artigo, né, o esquema metabólico é muito didático, só que ele está suprimindo várias reações metabólicas. Então, por exemplo, olha aqui ó, o ciclo de Krebs, que todo mundo adora, gosta bastante das aulas de bioquímica, produzindo aqui, ó, consumindo acetil-CoA, produzindo uma certa quantidade de oxaloacetato e produzindo o CO2 que a gente depois vai expelir nos nossos pulmões. Então aqui, processos mitocondriais estão extremamente reduzidos. É uma forma didática que os autores encontraram de tentar só explicar o que é necessário para o entendimento nesse processo. Né? Mais uma vez, se você não entende esses processos mitocondriais, não se contente com a leitura desse artigo. Você tem que entender qual que é a função do ciclo de Krebs, quais são as enzimas desidrogenases que estão fazendo parte aqui, o que é uma coenzima reduzida, o que é uma coenzima oxidada, NAD, FADH2, qual é a função especificamente do ciclo de Krebs, qual é a função da cadeia de transporte de elétrons, qual é a função do ciclo de Linen, né, especificamente. Então, se você não entende essa parte metabólica, né, eu imploro para vocês, por favor, estudem essa parte metabólica, porque senão depois você não vai entender especificamente alguns parâmetros que o artigo está mostrando aqui para gente. Os esqueminhas aqui apresentados, eles estão bem simplificados só para didaticamente exemplificar essas intensidades de esforço, ok? Então aqui, há outros conceitos que ele vai colocando, né? Cotransporte de lactato e hidrogênio, que está acontecendo para a nossa corrente sanguínea em função da produção disso dentro do músculo esquelético. Mas aqui ele já definiu para a gente o limiar ventilatório, né? Tá colocando especificamente que a gente está jogando lactato e hidrogênio na corrente sanguínea. Ele faz até algumas referências muito didáticas aqui do passo 17, que vocês vão ter especificamente no outro esqueminha. Mas aqui ele já está fazendo referência à segunda figura, que está mostrando para a gente aqui, ó, eventos metabólicos que explicam o destino dos gases analisados durante o teste de esforço no limiar ventilatório ou limiar 1. Então aqui, ó, esse esqueminha que eu estava mostrando aqui, ó, desculpa, ele não está mostrando o limiar ventilatório. Ele está mostrando aqui o que está acontecendo metabolicamente durante o início do exercício incremental, do teste. O limiar ventilatório ele se caracteriza por esse quadro metabólico. Então vamos especificar o que está acontecendo aqui, ó. Os hidrogênios aumentados no citosol muscular são tamponados por tampões fixos intracelulares, proteínas, carnosina e fosfato inorgânico, né? Tamponamento é outro conceito importante para entender o metabolismo energético, que a gente vai ter dois locais aí primordiais de tamponamento no nosso organismo, intracelular e extracelular, corrente sanguínea e músculo esquelético. Bicarbonato também a gente tem um pouquinho dentro do músculo, mas além disso, ó, são transportados para a corrente sanguínea pelos sistemas de transporte sódio ADA+, passo 16. Então a gente vai lá no passinho 16, ó, olha aqui, ó, ele está mostrando especificamente o que está acontecendo. De onde estão vindo esses hidrogênios que ele está falando que estão sendo transportados para a corrente sanguínea? Metabolismo energético, né, gente? Aqui, ó, o hidrogênio ele é produto da hidrólise do ATP que está acontecendo dentro das nossas células, que é um processo necessário para a gente fazer energia. Então, todo o ATP que está sendo hidrolisado, ele tem como produtos ADP, fosfato inorgânico e hidrogênio. Esses hidrogênios aqui, ó, que ele está falando para a gente, que vão estar sendo transportados para a corrente sanguínea via transportador de monocarboxilato, MCT, junto com lactato. Lactato tem os seus destinos na corrente sanguínea, vai para outros tecidos, vai para fígado, vai para coração, volta para o próprio músculo esquelético para ser reoxidado pelas mitocôndrias. E o hidrogênio vai ter outro destino, que vai ser o tamponamento via bicarbonato. Então, por isso que especificamente, né, quando a gente alcança essa intensidade do esforço, que é o limiar ventilatório, a gente tem um aumento da chamada produção de CO2. Olha que interessante, né? Então aumentou aqui a produção de CO2, né? Que é o que ele está colocando aqui nesse parágrafo. Ó. Por sua vez, os hidrogênios que saem em cotransporte com lactato ou em troca com sódio são tamponados no plasma pelo sistema bicarbonato.
principalmente e pelos tampões extracelulares, proteínas plasmáticas e fosfato. Essa reação, em conjunto com o tamponamento de hidrogênio intramuscular pelo íon bicarbonato, produz uma quantidade extra de CO2, conhecido como CO2 não metabólico. Esse termo é esquisito, né? Porque assim, não tem nada no nosso organismo que não seja metabólico, né? As pessoas devem falar, eu vou fazer um treino metabólico, né? Que bom, né? Porque a sua vida é metabólica, não existe nada que não seja metabólico, né? O treino, graças a Deus, ele é metabólico. Agora, se você vai gerar um estresse maior metabólico, é outra história, né? Um estresse maior mecânico é outra história, mas não existe nada no nosso organismo que não seja metabólico. Se você está respirando agora, isso é um processo metabólico, está levando a consumo de oxigênio, você está mantendo a sua ressíntese de ATP intracelular. Então, essa terminologia é uma terminologia que, CO2 não metabólico, ela é meramente didática para fazer uma diferenciação do CO2 aqui, que se soma ao CO2 produzido no ciclo de Krebs pela via aeróbia. Então, quando a gente alcança o limiar ventilatório, olha aqui, o ciclo de Krebs está produzindo CO2. Só que agora, devido ao tamponamento de hidrogênio na corrente sanguínea via bicarbonato, o que aconteceu? Aumentou a produção de CO2. Então, você tem o CO2 produzido no ciclo de Krebs e tem um CO2 chamado CO2 extra, que o pessoal chama de não metabólico, que é o CO2 que vem do tamponamento de hidrogênio na corrente sanguínea feito por bicarbonato. Então, olha só que interessante. Se isso aqui aconteceu numa determinada intensidade do esforço e você, lá no teste, está quantificando a produção de CO2, fenomenal. Vai chegar uma hora que você vai ver isso aqui, Se você plotar o VCO2 pelo VO2, né, a figurinha aqui que é o chamado V-slope, né, que o Thiagão ensinou isso aí para mim lá no laboratório, o pessoal chama essa análise aqui de determinação do limiar, método de V-slope, que é a relação do VCO2 pelo VO2. Quando tem um aumento mais acentuado da produção de CO2 em função do consumo de oxigênio, você identifica o que a gente chama de limiar ventilatório. Então, o limiar ventilatório ele é identificado pela análise de gases quando você tem uma perda da linearidade da produção de CO2 em função do consumo de oxigênio. Desculpa. Então, quem está fazendo a análise do teste, eu quero que você identifique para mim quando que essa pessoa alcançou o limiar ventilatório. Vai pegar o teste, os resultados, eu quero ver a curva de VCO2 por VO2. Ele vai identificar todos esses fenômenos metabólicos e vai ver quando que aumentou a produção de CO2. Ele sabendo que aumenta a produção de CO2 devido ao maior tamponamento na corrente sanguínea, tendo todo esse conhecimento metabólico, pressupõe-se, o pessoa vai te dar especificamente qual que é a sua intensidade de limiar ventilatório. Ok? Só que aí tem um viés, né, da identificação do limiar ventilatório. Vamos supor lá que você está fazendo o teste e você chegou no seu limiar ventilatório durante o teste numa velocidade de, 9 km por hora. Né? O limiar ventilatório ele é uma intensidade de exercício muito baixa. É uma intensidade baixa. Geralmente quando você quer prescrever exercícios de mais longa duração e menos intensidade, você prescreve até a velocidade do limiar ventilatório, porque é uma intensidade confortável para as pessoas. Né? Ninguém vai entrar numa exaustão assim, muito grande se ficar 2, 3 minutos no limiar ventilatório. A pessoa consegue sustentar aquilo durante muito tempo. Né? São intensidades baixas, recomendadas para pessoas não muito bem condicionadas em endurance. Só que o que acontece o problema é o seguinte: durante o teste, quando a pessoa alcança essa intensidade, como ela é uma intensidade baixa, ela não para o teste, ela continua aumentando as intensidades no teste. Só que o que acaba acontecendo? Chega uma hora que, aumentando a intensidade, aumentando a degradação de ácido graxo, aumentando a degradação de glicogênio, a pessoa consumindo cada vez mais ATP, consumindo cada vez mais especificamente aqui, o glicogênio muscular, produzindo cada vez mais lactato, o lactato sendo jogado na corrente sanguínea, junto com o hidrogênio, que está sendo produzido cada vez mais devido à hidrólise do ATP, vai chegar uma hora que vai começar a aumentar muito a concentração de hidrogênio na corrente sanguínea e você vai ter o que a gente chama de falência do sistema tampão. Então aqui, no tópico 3
né, os autores colocaram aqui pra gente, ó, com o aumento progressivo na intensidade de exercício, o metabolismo anaeróbio lático passa a contribuir cada vez mais para a formação de ATP e a manutenção do pH sanguíneo via tamponamento pelo bicarbonato e tampões fixos. Intravasculares começam a entrar em falência. O que começa a acontecer? O músculo, o sangue, ele não vai dar conta da quantidade que você quiser jogar de hidrogênio na corrente sanguínea. Vai chegar uma hora que esse sistema tampão ele entra em falência. Então, o que os autores colocaram aqui pra gente? Ó, as referências específicas desse fenômeno. E, adicionalmente aqui, ó, queda do pH sanguíneo é prontamente detectada pelos quimiorreceptores periféricos, corpos aórticos e corpos carotídeos e centrais, gerando como resposta um aumento na ventilação pelos centros respiratórios, marcando o início da hiperventilação. Então, o que começa a acontecer? Toda vez que começa a cair um pouco mais o pH na nossa corrente sanguínea, uma das respostas fisiológicas é a pessoa começar a hiperventilar. Ela não consegue mais controlar o ritmo da respiração dela, né? Só que durante o teste, o que a gente está fazendo também? A gente também está monitorando isso, ó. Outro parâmetro que é monitorado é a ventilação. E se você observa um aumento mais acentuado da ventilação em função agora da produção do CO2, isso daqui é uma outra intensidade do exercício. É o chamado ponto de compensação respiratória. Então aí especificamente, fazendo essas análises metabólicas, razão VCO2, VO2 e razão ventilação VCO2, você identifica duas intensidades de esforço, o limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratória. Então, se a pessoa fez um teste desses direto na análise de gases e tem um relatório para você, chegou lá a interpretação, ou vocês pegar os dados brutos e souber essas relações, dá para fazer a interpretação também aí offline, você identifica as intensidades de esforço e você usa para prescrever treino. Então vai vir lá, por exemplo, velocidade limiar ventilatória, 10 km por hora. E velocidade de ponto de compensação respiratória, 12 km por hora, né? Não tem muito bem definido qual que é essa distância entre o limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratória. Vai depender de algumas adaptações que a pessoa tem, inclusive da capacidade de tamponamento, né? Quanto melhor a capacidade de tamponamento da pessoa, mais distante essas velocidades. Quanto menor, rapidão a pessoa chega no limiar ventilatório e já chega lá no PCR, se não tem uma boa capacidade de tamponamento. Então, é basicamente assim que são identificados esses parâmetros de intensidade aí no esforço, né? E por que eu apresentei esse artigo aqui para vocês? Porque esse artigo aqui, esses parâmetros, limiar ventilatório, ponto de compensação respiratória, eles vão ser citados em vários e vários artigos de treinamento de endurance, né, HIIT, enfim, por aí. Eles usam todos os artigos, todos não, né, mas vários artigos eles usam esses parâmetros de determinação de intensidade. E especificamente as planilhas que eu fiz lá de treinamento de endurance, eu coloquei um limiar lá especificamente, que aí vai ficar a critério de quem vai usar a planilha. Você vai colocar um ponto de compensação respiratório, você vai colocar um limiar ventilatório para prescrever a intensidade do treino, mas o importante é ter esse conhecimento metabólico para se prescrever as intensidades aí do treino. Tá? Depois, obviamente, eu recomendo a leitura inteira do artigo, né? Os autores colocaram aqui gentilmente vários artigos onde eles observam várias adaptações referentes a treinos que são feitos abaixo do limiar ventilatório, né? Entre o limiar ventilatório e o PCR, e referentes a treinamentos acima do PCR, né? Os intervalados especificamente aí, né? E aí eles acabam fechando, né, com o chamado consumo máximo de oxigênio e o tópico bacana, que é a aplicabilidade desses parâmetros no treinamento esportivo, no esporte. Então aqui, ó, essas três zonas de treinamento especificamente que os autores colocaram aqui no artigo, zona 1, zona 2 e zona 3, frequentemente vocês vão encontrar também nos artigos de treinamento de endurance. Então, o que é a zona 1? A pessoa fez treinos de baixa intensidade, intensidades abaixo do limiar ventilatório. Zona 2, intensidade moderada, entre as intensidades do limiar e do PCR. E a zona 3, os treinos de alta intensidade. Então, HIIT, gente, que está na modinha, todo mundo aí discute vários papers a respeito do treinamento intervalado. Provavelmente os treinamentos intervalados são feitos acima
na zona 3, né, acima do ponto de compensação respiratória ou muito próximo deles, dependendo do tipo de intervalado que está sendo configurado. Treino de endurance de baixa intensidade, longa duração, especificamente aí na zona 1, né, que são os treinos aí aeróbios, né, que o pessoal chama, aí uma terminologia bem estranha, aí também chamar o treino de aeróbio, mas especificamente são métodos contínuos, onde você tem treinos de baixa intensidade e mais longa duração, ok? Então leiam o artigo com bastante detalhe, né? Grifem bastante, tenham dúvidas, leiam, ficou com dúvida de alguma coisa no artigo, caramba, né? Segundo Lúcia aqui 19, vai lá e busca a referência, é para isso que os artigos colocam especificamente aqui, ó, várias referências no paper, né? Quando eu leio especificamente um artigo, é terrível, porque você pega um artigo para ler e volta com mais 10, 15 outros para você consultar, né? Então eu sempre sugiro que todos aí leiam os artigos com bastante detalhe, né? Com bastante atenção, e não só leiam, né? Estudem o artigo, né? Um artigo como esse não é feito para você meramente ler, igual a gente lê uma notícia de jornal, isso aqui é feito para você estudar. Então, de repente, você está lendo o artigo aqui, ó, putz, não lembro o que é esse negócio, NADH. Para a leitura do artigo, pega um livro de bioquímica, estuda isso. Assim, putz, não estou lembrado aqui esse glicogênio, o que é isso, por que teve 3 ADPs e de repente aqui tem essa setinha, virou 3 ATPs. Para a leitura do artigo, pega o livro básico de bioquímica e entenda isso daí. Né? Aí você não está só lendo o artigo, você está estudando o artigo e você vai ter várias e várias dúvidas sobre o artigo. Eu, toda vez que leio um artigo, eu tenho muitas dúvidas de todos os artigos que eu leio, porque eu não só leio, eu estudo. Né? Surpreendentemente, né? Sei lá, desculpa até os puxões de orelha, aí eu vejo as pessoas nem artigo lê mais, lê meramente o que falam do artigo e não tem dúvida nenhuma, só tem certezas sobre aquilo que está sendo colocado, né? Que é um absurdo, isso é letramento científico, né, gente? A gente tem que ter um mínimo de letramento aí científico para a gente conseguir interpretar pesquisas e efetivamente passar um treino com melhor qualidade e saber embasar especificamente o que nós estamos passando, né? O que é mais importante é você conseguir ter um bom embasamento sobre aquilo que você está passando e não meramente você ter só resultado naquilo que você está passando. Resultado sem necessariamente boas justificativas é chute e isso inclusive até denigre para mim o trabalho das pessoas que sem querer acertaram. É que nem jogar bilhar e pum, acertou lá várias bolas e sem querer caiu lá, né? Isso não é mérito nenhum de quem deu a tacada especificamente, né? Poderia ter caído ou não poderia ter caído. O mérito é quando você canta a bola, assim, ó, aquela bola vai cair naquela caçapa, aí você acerta, aí você tem mérito, tá? Então, gente, obrigado, espero ter ajudado aí na interpretação do artigo aí como um todo e bons estudos aí, boa leitura deles.